26 de março de 1954. Hospital Universitário de Minnesota. 7h32 da manhã. Duas macas paralelas numa sala de cirurgia. De um lado, Gregory Griden, 13 meses de vida, 6,9 quilos de puro sofrimento cardíaco. Do outro, seu pai, um homem de 30 anos que estava prestes a fazer uma loucura. Na verdade, era tão inédito, eu vou te falar, nenhum homem nunca tinha feito isso até então. Entre eles, tubos de plástico transparente e uma bomba motor que mais parecia equipamento de cervejaria do que um dispositivo médico. Com 13 meses o bebê não fala exatamente isso não, mas eu tenho certeza que o pai do Gregory pensou isso muitas vezes. Não importa, o homem já havia tomado a sua decisão. Nos próximos 19 minutos, seu sangue fluiria pelas veias do seu filho. Seu pulmão respiraria por ele e pelo filho. Seu coração bateria por 2. Ele se tornaria literalmente uma máquina de coração-pulmão humana. Esse procedimento era tão maluco que tinha até um apelido. A operação com 200% de mortalidade. Ai, me perdi. Porque pela primeira vez na história o cirurgião poderia matar 2 pessoas ao mesmo tempo. Calma, essa história é muito mais louca do que você imagina. Essa maluquice de transformar um homem em máquina, coração e tal, vem de anos a fio. E a gente vai entender o início dela agora, depois da vinheta. Não, vai ter que fazer uma vinheta. It's me, Mario! Durante milênios, o coração foi considerado um território sagrado, Dona Maria. Não era só um órgão bombeano, era o local onde ficavam as emoções, a alma, a essência humana. O pensamento que o coração era um órgão divino era tão incrustado na mente das pessoas que em 1882 o cirurgião Theodore Bierut falava coisas como: qualquer cirurgião que tentar suturar a ferida do coração deve perder o respeito dos seus colegas. Mas é claro, né, Dona Maria? Pensa comigo. O coração bombeia o sangue. Para consertar o coração, eu preciso de parar ele. Se você para o coração, o sangue para de circular e 3 a 4 minutos depois, já era. O cérebro não aguenta. Cérebro morto, paciente morto, cirurgião desempregado, provavelmente preso. Seria equivalente a tentar trocar o motor de um avião a 10 mil metros de altura, sem paraquedas, com olhos vendados, entendeu? E por séculos foi assim. O problema é que, enquanto os médicos filosofavam de onde vinha o coração, a sua magnitude celestial, bebês azuis morriam, entendeu, Dona Maria? Bebês que nasceram com defeitos congênitos graves. Comunicação interatrial, tetralogia de Fallot, canal atrioventricular, tem um monte por aí. Um monte de nome bonito pra resumir uma coisa: sentença de morte. Olha os números da época. 80% morriam antes do primeiro aniversário. 95% não chegavam aos 5 anos e 99,9% não veriam a vida adulta. Imagina ser pai ou mãe nessa época, seu filho nasce, aquela alegria, o pediatra olha e... sinto muito, não há nada que possamos fazer. Recomendo que vocês aproveitem o tempo que têm juntos com ele. E foi exatamente esse o contexto que deu origem à ideia mais maluca da história da medicina. E num lugar um pouco improvável. A gente não tem muita noção disso, mas assim, Minnesota não é bem conhecida como Harvard, como John Hopkins, como Mayo Clinic. A Universidade de Minnesota, na época, era no meio do nada, para ser bem sincero. Não importa, a resposta veio com um nome: Owen Harding Wagenstein. Nossa, esse nome aí. Ele era o chefe do departamento de cirurgia e ele tinha uma filosofia que era mais ou menos assim: fuck the establishment. Será que a gente põe isso? Tá escrito isso aqui. Ok, ele não disse exatamente isso, mas era mais ou menos a mesma coisa. Porque cirurgia é uma área muito conservadora e enquanto outros cirurgiões de outras universidades pregavam o conservadorismo, obviamente, ele era contra a maré, gostava da ousadia e da experimentação. Perigoso isso também, viu? As regras dele incluíam: todo residente deve fazer pesquisa, 2 anos obrigatório dentro de laboratório. Questione tudo. Se alguém diz que é impossível, prove que está errado. Falhar tentando é melhor do que não tentar. Nossa, perigoso mesmo isso, viu, rapaz? Mas não por menos, a equipe de Minnesota era composta por cirurgiões da Segunda Guerra Mundial. Um monte de gente que cuidava de gente
dentro de tenda, sem anestesia, um monte de brutamonte. É aquele povo que viu o pior que a humanidade pode oferecer e havia sobrevivido. Entre eles, um cirurgião que mudaria tudo. Seu nome era Clarence Walton. Em 1950, Clarence tinha 31 anos, era casado, considerado um promissor cirurgião para sua época. Até que um linfossarcoma, um câncer de glândula parótida agressivo, na época, 10% de chance de sobreviver pelos próximos 5 anos. A cirurgia foi brutal, arrancaram parte do pescoço, depois veio a radioterapia, outro desastre, uma deformação permanente, mas ele voltou mudado. Quando você enfrenta sua própria mortalidade e sobrevive, ele diria isso anos depois, você perde o medo de arriscar a vida dos outros para salvá-los. Enquanto você pensa que ele era um verdadeiro super-herói que na nossa narrativa vai ser responsável pela cirurgia mais maluca de todos os tempos, ele tava mais pra Deadpool, viu? As biografias dele falam de um homem que bebia demais, mulherengo, chegava pra operar de ressaca, jogador compulsivo, piloto acrobático de avião, um verdadeiro Steve Jobs, carismático, genial e impossível de controlar. Vamos voltar para nossa história. Em 1953, o mundo celebrava. Dr. John Gibbon, da Filadélfia, havia realizado a primeira cirurgia de coração com uma máquina coração-pulmão. A revolução tinha começado, só que não. Essa máquina era do tamanho de uma geladeira industrial, complexa como um ônibus espacial, temperamental como uma diva de ópera e mortífera em 80% dos casos. Após 5 tentativas depois e, consequentemente, 5 óbitos, o próprio Dr. Gibbon abandonou o projeto. Foi então que Clarence teve a sua ideia maluca. Se as máquinas não funcionam, que tal utilizar a máquina mais sofisticada já feita? O melhor substituto para um coração humano é outro coração. Foi então que o Clarence começou a pesquisar. E no laboratório, utilizando cães... Desculpa, ativistas, era 1953. Clarence descobriu algo que foi revolucionário, por assim dizer. Você não precisava de ter todo o sangue circulando para manter uma pessoa viva, só 10 a 20% mesmo. Ou seja, isso mudava tudo, porque um adulto conseguiria bombear para ele e para outra pessoa pequenininha. Entendeu a lógica? O setup era simples, com muitas aspas. Cânulas entravam na veia cava e na artéria subclávia, que fica aqui embaixo da clavícula, subclávia. Na criança, cânulas entravam na veia cava, a veia que desemboca direto no coração. E também aqui na artéria subclávia, subclávia, embaixo da clavícula, entendeu? O pai recebia uma cânula na veia femoral, lá embaixo, na virilha. E outra cânula na artéria femoral. Entre eles existia uma bomba chamada bomba Sigma Motor. E tubos de cervejaria. Eu não tô brincando, era realmente tubos de cervejaria. Daí o sangue da criança fluiria para o pai, lá era oxigenado e voltava para a criança. Enquanto isso, o coração da criança era paralisado para receber a cirurgia. Para ser sincero, a família da criança já havia perdido a irmã mais velha, com o mesmo defeito cardíaco. Agora Gregory, com 13 meses, iria para o mesmo destino. Pneumonia recorrente, insuficiência cardíaca, pele cada vez mais azul. O que ele tinha? Uma comunicação interventricular. Faz de conta que esse aqui é um ventrículo e esse daqui é outro. Não deve comunicar sangue de um lado para o outro. Só que ele tinha uma comunicação e era gigante, do tamanho de uma moeda. Dessa forma, o sangue oxigenado misturava com o sangue sujo, com baixo teor de oxigênio. E aí a família ficava naquele dilema. Por um lado, uma cirurgia totalmente experimental. Por outro, Gregory tinha, sei lá, semanas de vida, talvez. O resumo da cirurgia é o seguinte. Às 7 horas, o pai e o filho chegam no hospital. Por volta de 7h30, ambos são anestesiados. 8h15 da manhã... as incisões, os cortes são realizados. Às 8h45, os tubos são conectados. Às 8h47, a bomba é ligada. Essa cirurgia, o coração então do pequeno é paralisado. Entre 8h48 da manhã e 9h05 da manhã, o Dr. Clarence faz a cirurgia. Acha o buraco, fecha ele, milimetricamente faz a sutura e pronto. A cirurgia ali foi um sucesso. 1 minuto depois, eles fazem o coração voltar a funcionar e
todo aquele maquinário começa a ser desligado. A cirurgia realmente foi um sucesso. Gregory acordou da cirurgia, saiu ileso da anestesia e por 11 dias a criança ficou sadia. Infelizmente, em 6 de abril de 1954, Gregory Glidden morreu por pneumonia, uma complicação que não estava nos planos naquele pós-operatório tão recente. Na autópsia veio a verdade. O coração estava ileso, sem problema nenhum. Ou seja, a circulação cruzada havia funcionado e foi um sucesso. Passado um tempo, depois do Gregory, Clarence não podia parar por aí. Não parou, na verdade. Havia filas de pais e crianças que precisavam de passar por uma cirurgia semelhante. Depois da sua história, veio um paciente número 2, um menino de 3 anos, sobreviveu. Viveu até 67 anos. Um paciente 3, Pamela Schmidt, viveu por 5 anos. Paciente 4 sobreviveu. Paciente 5 sobreviveu. A imprensa ficou enlouquecida. E em 30 de abril de 1954, Clarence deu uma coletiva com uma de suas pacientes do seu lado. Ao lado dela, obviamente, estava o pai. Era a Pamela Schmidt, a paciente 3 dele. Aquela foto rodou o mundo. Entre março de 1954 e julho de 1955, ao todo, foram corrigidos 27 casos de comunicação interventricular, 10 casos de tetralogia de Fallot e 8 casos de canal atrioventricular. Taxa de sobrevivência imediata, 71%. Sobrevivência depois de 53 anos, 20 pessoas. 25 desses tiveram filhos saudáveis. Os corações artificiais eram 43 pais, uma mãe, um tio e uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Todos sobreviveram, todos quase. Teve uma mãe com um problema mais sério. Durante a cirurgia formou-se uma bolha. Essa bolha entrou na circulação materna e faltou oxigênio na cabeça da mãe. Problema severo, para sempre. Foi a única complicação grave relatada por esse procedimento inovador. E aí já viu, né? A imprensa descobriu e médico mutila mãe saudável. As manchetes gritavam na época. E agora vem a parte emocionante da história, porque fizeram uma reunião de última hora para definir os pormenores, o fim desse programa de cirurgia experimental. Foi quando a mãe pediu para falar, a mãe que teve sequela para o resto da vida. E ela falou o seguinte: meu filho está vivo, está correndo, brincando, rindo, eu faria tudo de novo. Não parem, outras crianças precisam disso. O programa continuou. E, ironicamente, o sucesso da técnica mais primitiva acelerou o desenvolvimento de tecnologia. Foi então que Richard DeWalt, trabalhando com o Clarence, desenvolveu em tempo recorde um oxigenador que utilizava bolhas. Tinha esse nome, oxigenador de bolhas. O custo, $15, taxa de sucesso de 95%. Durante as cirurgias, Clarence descobriu que muitas crianças desenvolviam bloqueios cardíacos. O sistema elétrico do coração era danificado durante o reparo. Os marca-passos da época tinham tamanho de geladeira, daquelas horríveis da Arnold, de 2 portas, que faz gelo na porta, sabe? E de novo, Clarence resolveu inovar. Chamou um engenheiro, Earl Bacon. Esse nome difícil de falar. Earl Bacon. Eu preciso de algo portátil, algo que caiba no bolso. Bacon conseguiu criar um dispositivo do tamanho de um maço de cigarro. Nascia na época o Medtronic. Hoje é uma indústria enorme que vale $30 bilhões. Com o tempo, então, os pais foram substituídos pelas máquinas. Clarence treinou 150 cirurgiões de 40 países, entre eles Norman Shanway, Christian Barnard, Denton Cooley. E daí, né? E daí? Eles são, respectivamente, o pioneiro dos transplantes cardíacos nos Estados Unidos, o homem que realizou o primeiro transplante cardíaco no mundo e outra lenda da cirurgia cardíaca do Texas. Sua cirurgia inovadora, que teve um ser humano como bomba cardíaca, durou de verdade mesmo 14 meses. Em 1955, a circulação com bolhas desenvolvida pelo seu amigo já tinha tomado o lugar dos pais. Durou pouco, mas o impacto foi gigante. Hoje em dia, as crianças que nascem com comunicação interventricular têm a chance de 99% de sobrevida. Tetralogia de Fallot, 95%. Canal atrioventricular, 98%. Esses números só existem porque 45 famílias de Minnesota arriscaram tudo pelos seus filhos.
Caralho, velho. Aí fiquei até emocionado. Mas igual eu te falei, esse cara era maluco. Olha só pra você ver o lado B do Clarence. Depois que ele revolucionou a cirurgia cardíaca, em 1967, ele foi condenado por evasão fiscal. Em 1973, ele perdeu a licença médica temporariamente por desvio de fundo de pesquisa para pagar dívida de jogos. O pequeno Gregory Glidden morreu em 6 de abril de 1954. Ele tinha 13 meses. Viveu apenas 11 dias, mas foram 11 dias suficientes para mudar a história de milhões de crianças. Sua cirurgia provou que era possível mexer no órgão tão intocado. Hoje, se tem uma criança que nasce e sobrevive depois de uma cirurgia cardíaca complexa, acredite, tenho uma assinatura do Gregory junto. E é claro, ao seu pai também, que resolveu participar dessa loucura. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a história de como surgiu a circulação extracorpórea. A gente conhece hoje como a circulação que funciona fora do corpo enquanto a cirurgia acontece em pacientes cardíacos. Para quem caiu aqui de paraquedas, esse daqui é meu novo canal. Eu fechei o antigo e conto com a ajuda de vocês, viu? Eu tenho um curso de febre que nessa fase de reformulação tá R$ 99. Vai estar nos comentários ou no link aqui embaixo. Mas não é um curso de febre comum, convencional. Ele funciona como se fossem pílulas. Você tem dúvidas sobre paracetamol? Vai lá e assiste. Ah, será que eu alterno o remédio para febre? Tem uma aula só sobre isso. São 22 aulas, se eu não me engano. Um curso rápido, R$ 97, preço promocional, para ajudar a fomentar mais histórias como essa aqui nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Fui, valeu!